Olá, nono ano. Estou gravando aqui para vocês o gabarito comentado das atividades da aula 11. Vamos lá então responder aqui, acompanhem comigo. Verifiquem se vocês acertaram as questões. Número 1 vem dizendo assim: muitas pessoas, ao avistarem um fungo em uma mata, pensam que aquela estrutura é um vegetal. Apesar da semelhança física, essas estruturas diferenciam-se das plantas por serem organismos heterotróficos. Todo mundo acertou? Os fungos são heterotróficos, eles precisam da matéria ao seu redor, da matéria orgânica, para se alimentarem, da matéria exterior. Eles não produzem o seu próprio alimento, então eles precisam da matéria orgânica presente no meio para poderem se alimentarem, se nutrirem. Então, são seres que não produzem seu próprio alimento, são heterotróficos. Vamos então relembrar, a gente falando um pouquinho mais nessa aula sobre o reino fungi, o reino dos fungos. 2. Os fungos são organismos importantes na cadeia alimentar, pois, juntamente as bactérias, são responsáveis pelo processo de decomposição. Essas espécies nutrem-se de matéria orgânica morta, sendo chamadas de... Como são chamadas, então, estas espécies, Os fungos, também as bactérias, Esses organismos, que são de dois reinos diferentes. Os fungos, reino fungi, as bactérias, reino monera. Esses organismos, eles são chamados de quê? Letra A, sapróbios. Tá bom, pessoal? São aqueles organismos que são decompositores, Tanto fungos como bactérias são decompositores de folhas mortas e de outros materiais orgânicos. E aí eles convertem esses organismos em nutrientes necessários para a construção das suas células fúngicas, as bactérias para suas células bacterianas e assim também para os seus processos reprodutivos. Número 3. Sobre os fungos, marque a alternativa incorreta. A. Os fungos são seres vivos e alguns exemplos de fungos são as leveduras, os bolores, as orelhas de pau e os cogumelos. Tá verdadeira essa aí, B. Os fungos realizam fotossíntese, portanto produzem seu próprio alimento? Falso. Os fungos, diferentemente das plantas, não realizam fotossíntese. Então, eles não produzem seu próprio alimento. Eles não são autotróficos como as plantas, eles são heterotróficos. C. Os fungos liberam substâncias capazes de decompor o alimento presente ao seu redor e absorvem os nutrientes. Assim, realizam digestão extracorpórea, ou seja, fora do seu próprio corpo. Verdadeiro. Os fungos eles vão liberar substâncias que vão decompor a matéria orgânica que está presente ao seu redor. E aí, depois de decomposto, eles absorvem esses nutrientes. Então, a digestão dos fungos é fora do corpo. As leveduras são utilizadas como fermento biológico para fazer crescer o pão. Verdadeiro. As leveduras são utilizadas aí pelos padeiros para fazer o pão, fazer outros alimentos também. E é utilizado então como fermento biológico para fazer a massa crescer. 4. Animais invertebrados não possuem vértebras ou crânio. Dos animais a seguir, qual não representa um exemplo de invertebrado? Não representa um exemplo de invertebrado é a lampreia. A lampreia, pessoal, é um peixe. Possui o corpo alongado e ele é um vertebrado e não um invertebrado. Eu trouxe aqui algumas fotos para vocês, algumas imagens, figuras de cada um dessas espécies, desses organismos. A lampreia tem um corpo alongado. As esponjas são os poríferos, invertebrados. Os polvos são moluscos. E as estrelas do mar, que são os equinodermos. Todos os três últimos invertebrados. A lampreia, que é um peixe, é um vertebrado. Lembrando que os invertebrados eles não possuem vértebras ou crânio.
tá? Essas são características dos animais vertebrados. 4. O reino animal apresenta uma grande quantidade de espécies, as quais são artificialmente classificadas em invertebrados e vertebrados. Nos invertebrados, encontra-se o maior grupo de animais existentes e que corresponde a 85% de todos os animais do planeta. Marque a alternativa que indica o nome desse grupo. Qual é o grupo que apresenta o maior número de animais existentes e que corresponde a 85% de todos os animais do planeta? São os artrópodes, tá bom, pessoal? São os invertebrados. E eles são um grupo de animais que apresentam o maior número de espécies do planeta, tá? Apresenta o maior número de espécies, maior número de animais. É um grupo muito grande, os artrópodes. A gente pode falar dos insetos, né? Dos aracnídeos. São os artrópodes. E é um grupo que a gente conhece bastante, né? Temos aí as borboletas, temos os aracnídeos aí falando de aranhas, de escorpiões. Borboletas são os insetos, baratas, mosquitos e vários outros, né? Temos também os crustáceos, também são artrópodes. A gente pode falar aí dos caranguejos, siris e etc. É um grupo muito diverso, é um grupo muito grande, os artrópodes. 5. O trecho abaixo está relacionado às partes do olho humano. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas. E a letra C é a alternativa correta, pessoal. As pálpebras e os cílios protegem os olhos. A íris controla a quantidade de luz que entra nos olhos por meio da pupila. A lente focaliza a imagem e na retina forma-se a imagem. Eu trouxe aqui a imagem de um olho humano para vocês poderem relembrar as estruturas, as partes aí do olho humano. Nós temos falar aqui dos principais, a córnea, né, que é essa partezinha transparente, aí e na frente, logo do nosso olho, tem uma partezinha transparente, é a córnea. Temos a pupila dilata, a pupila se contrai dependendo da quantidade de luz. Temos a íris, que é essa partezinha colorida dos olhos, né? Cada pessoa vai ter uma cor própria, uma cor diferente. A lente aí logo atrás, a conjuntiva, o humor vítreo, que é essa parte aí do globo, essa parte aí de dentro, essa parte grande. Temos a retina ali em cima, nessa partezinha amarela, que é onde a imagem se forma. O nervo óptico, né, vai levar essas informações até o cérebro. Os vasos sanguíneos. Temos a esclera, essa partezinha ali branquinha também lá em cima. Também embaixo, né? Em volta, essa partezinha branca é a esclera. Então, pessoal, retomando aqui, as pálpebras e os cílios, eles protegem os nossos olhos, né? Deixa eu diminuir aqui, isso. A íris, ela controla a quantidade de luz que entra nos olhos por meio da pupila. Então, a íris, que é a partezinha ali colorida, ela vai controlar essa quantidade de luz que vai entrar nos olhos por meio da pupila, que se dilata ou que se contrai. A lente, ela focaliza a imagem e na retina forma-se a imagem. A lente, ó, ela vai focalizar a imagem e lá na retina, essa partezinha amarelazinha lá no fundo mais do olho, do globo ocular, vai se formar a imagem. Tá bom, pessoal? 6. O sistema locomotor é composto pelos sistemas ósseo muscular. Essa aí tá tranquila, né? Sistema locomotor, responsável pela nossa locomoção, é composto pelo sistema ósseo e muscular. Sem o sistema ósseo e muscular, né, unidos, não é possível ver a nossa locomoção, nosso deslocamento, nosso movimento. Nós precisamos, né, da união desses dois sistemas. 7. De acordo com o modelo atômico de Rutherford, as partículas elementares
podem ser neutras ou apresentar cargas elétricas positivas ou negativas. Marque a alternativa que apresenta a associação correta entre partícula elementar e sua respectiva carga. Nós sabemos que as partículas elementares, né, todos os corpos que toda matéria possui, nós somos formados de partículas elementares. Nós vimos que elas são chamadas de átomos. Os átomos são compostos de prótons, de nêutrons e de elétrons. E essas partículas elementares, elas possuem cargas ou podem ser neutras. Essas cargas podem ser positivas ou negativas ou ser uma carga neutra. Então, vamos fazer a correta associação aí. E a letra C é a resposta, é a alternativa correta. Elétron possui carga negativa, o nêutron possui carga neutra e o próton possui carga elétrica positiva. São exemplos de materiais isolantes, pessoal. Letra C. Plástico, borracha, papel e madeira. Materiais isolantes são aqueles que não conduzem muito bem o calor. Ao contrário dos metais, né? A gente tem aí alguns exemplos, né? Nós temos alumínio, nós temos cobre. Coloquei na letra B também metal. Os metais, eles conduzem muito bem o calor. Então, eles são condutores térmicos. Eles não são isolantes térmicos. Então, materiais isolantes são aqueles que não conduzem muito bem o calor. Temos aí como exemplo o plástico, a borracha, o papel e a madeira. 9. A lei da conservação da energia diz que a energia não pode ser criada nem destruída. Quando uma forma de energia se transforma em outra, a quantidade total de energia é mantida. Marque a alternativa que traz a correta transformação de energia elétrica em outra, nos aparelhos eletrônicos listados abaixo. Vamos então marcar a alternativa que traz a correta transformação da energia elétrica em outra, né? Como a gente viu, a energia não é criada nem destruída, ela é transformada. Na TV ocorre a transformação de energia elétrica em energia sonora e luminosa? Tá correto, professora. Por que não é essa? Além de energia sonora e luminosa, há também a transformação de energia elétrica em energia térmica. Se vocês forem colocar a mão na TV, ela parece estar um pouco quente, não é isso? Esquenta a TV. Então, parte dessa energia elétrica também é transformada em energia térmica, que não é o objetivo ali, né? O objetivo é a transformação em energia sonora e luminosa. No entanto, parte dessa energia também é convertida em calor. B. No chuveiro elétrico ocorre a transformação de energia elétrica em energia cinética? Não. Energia cinética, pessoal, relembrando, é a energia do movimento. A gente pode falar de uma máquina de lavar, a gente pode falar de um ventilador, energia cinética. Há ali uma movimentação, uma transformação de energia. No ventilador, a energia elétrica é transformada em energia cinética e energia térmica. É a verdadeira. Nós temos ali as pás, né, as hélices do ventilador que rodam. Então, essa energia elétrica ela é transformada em energia de movimento, energia cinética e também térmica. Mesma coisa da TV. Se a gente for colocar a mão no ventilador, ele vai apresentar estar um pouco quente. D. Nas lâmpadas, a energia elétrica é transformada em energia luminosa somente. Só em luminosa? Não, dependendo do tipo da lâmpada, também energia térmica, né? 10. A figura abaixo traz informações sobre 3 tipos de lâmpadas: comum ou incandescente, fluorescente e de LED. Nós temos aí 3 fotinhos. Temos a comum, que é a incandescente, temos a fluorescente, temos a lâmpada de LED. E aí temos abaixo aí algumas informações sobre cada tipo, como a durabilidade, quanto tempo dura, né? O consumo, que é a sua potência aí, economia, emissão de calor, ecológica, eficiência. Vamos aí ter como exemplo a comum, a durabilidade dela é de 1 ano, fluorescente 5 anos e LED pode durar 15 anos. Consumo 50 watts é a comum, a fluorescente 10 watts, a de LED 5 watts de potência. Economia, a gente colocou ela ali como X e a gente está fazendo um comparativo com ela, né? A fluorescente até 80% de economia em relação à comum. A de LED até 95% de economia em relação à comum. Emissão de calor na comum, também chamada de incandescente, é alta, ou seja, a gente colocar a mão nela ali, a gente vê uma energia térmica muito alta. Então, alta emissão de calor na fluorescente média, na de LED baixa, ela não esquenta tanto assim. Ecológica, não contém mercúrio, é comum. A fluorescente contém mercúrio e a de LED não contém mercúrio.
eficiência comum, pouca eficiência, fluorescente mediana, de LED muita eficiência. Eficiência a gente tem que ver a durabilidade dela, o quanto que ela gasta, se ela dura bastante, se ela gasta pouca energia, tudo isso está relacionado à eficiência. Depois de analisar a figura acima, você pode concluir que a lâmpada mais econômica e a justificativa para a sua economia é, letra D, né? A lâmpada de LED, porque tem baixa potência, elevada vida útil. Pessoal, a potência de um determinado aparelho, de uma lâmpada, ela indica o consumo de energia em certo intervalo de tempo. Então, a de LED ela possui 5 watts de potência. Olha só, comum, 50 watts. Então, a potência da de LED ela é baixa, uma baixa potência. E a gente for observar outros parâmetros ali, a durabilidade ela dura praticamente aí muito tempo, 15 anos em média. Então, ela possui uma baixa potência, uma economia muito alta, tá? Uma durabilidade alta, então ela é mais eficiente. Tá bom, pessoal? Mais econômica, porque vai gastar, tem baixa potência. Potência, vamos lembrar que é o consumo de energia elétrica em certo intervalo de tempo. Então, se ela tem baixa potência, ela vai consumir menos energia em certo intervalo de tempo. Diferentemente lá da comum, por exemplo. Tá bom? E aí, nós temos uma lâmpada mais econômica, que dura muito mais. Então, é a letra D. Muito mais eficiente a lâmpada de LED. Se a gente puder trocar as lâmpadas na nossa casa pela de LED, a gente vai estar economizando muita energia, né? E contribuindo também para o meio ambiente. Pessoal, essa foi a última questão. Espero que vocês tenham acertado a maioria, tenham tirado suas dúvidas. Qualquer dúvida extra, qualquer dúvida ainda que tenha ficado, eu estou à disposição para tirar essa dúvida, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.